3 de dezembro, Paulo em Atenas, capítulo 17 de Atos, verso 1. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário o que Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos, e disse: Ele é o Cristo Jesus, que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas mulheres distintas. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo, porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: Estes têm transtornado o mundo e chegaram agora aqui em Atenas, os quais Jason hospedou. Todos eles procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem essas palavras. Contudo, soltaram Jason e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegando, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia, foram lá excitar e perturbar o povo. Então os irmãos promoveram sem detença a partida de Paulo para os lados do mar. Porém, Silas e Timóteo continuaram ali. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordens a Silas e Timóteo para que, o mais depressa possível, fossem ter com ele. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade de Atenas. Por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazem aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso, pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então foi onde Paulo chegou até aquela Areópago, né? Um lugar onde era próprio para se discutir filosofias. Paulo então
foi até lá, reuniu, ficou cheio aquela arena, e eles então começaram a discutir com Paulo e cobrar dele uma resposta sobre isso. Atenas estava cheia de ídolos, e Paulo indignou-se com todos os ídolos que encontrou naquela cidade. Ele não desrespeitou a crença de ninguém e nem danificou a imagem que eles adoravam. Paulo respeitou o livre-arbítrio das pessoas. O apóstolo, entretanto, teve compaixão pelos atenienses, que morreriam no pecado se não aprendessem sobre o verdadeiro Deus. Paulo sabia que Deus queria que os atenienses fossem salvos como todos os demais. Ele entendia que o conceito de missão global era levar o evangelho não aos alcançados, mas também aos não alcançados, incluindo os pagãos, adoradores de ídolos, bem como filósofos que enchiam as ruas de Atenas. Paulo sabia que não podia se aproximar dos atenienses da mesma forma que se aproximavam dos judeus. Aquelas eram pessoas cujo ponto de partida não era o Deus de Israel e nem suas obras na nação israelita. Eles não estavam interessados nisso, nem entenderiam se começassem a falar dessa forma. E esses conceitos não significavam nada para as pessoas que Paulo encontrou na praça ateniense. Por isso, seria necessária uma abordagem inteiramente nova. Nós também vivemos situações em que buscamos alcançar pessoas cuja origem não tem nada em comum com nossa herança judaico-cristã. Por isso, como Paulo, precisamos fazer adaptações. Uma abordagem que funciona em Buenos Aires pode ser inútil em Bangkok. Então, que tipo de ídolos as pessoas adoram em sua sociedade? E você, como pode abrir os olhos delas para a inutilidade dessas práticas, sem desrespeitá-las, sem agredir essas imagens, mas apenas com amor e interesse por elas, dizer a verdade de que Deus é acima de todas essas coisas. Deus nos abençoe com o Espírito Santo.